Você sabe o que caracteriza um imóvel como sendo um imóvel de luxo, de alto padrão? Para falar desse assunto, a gente vai conversar com a Cecília Zon, que ela é CEO da Invite Incorporações. Cecília, é um prazer ter você aqui nos estúdios da ES Brasil para a gente falar um pouquinho sobre esse mercado de luxo na área imobiliária. Não tem tempo ruim para imóvel de alto padrão, né, Cecília? Então, primeiro eu que agradeço, né? Muito bom estar aqui com você. Fiquei super feliz, né, de saber que você que está aí me entrevistando. Agradeço a oportunidade. O ano passado foi o ano histórico, né, dos imóveis de luxo no país. Para você ter uma noção, em todas as regiões o segmento cresceu mais de 20%. O Centro-Oeste, por exemplo, teve um aumento de mais de 80%, né? Cresceu mais de 80% no ano de 2024. E São Paulo 60%. Então, realmente foi o ano histórico, né, dos imóveis de luxo. Tem uma razão, né, como você mesma colocou, é um produto mais resiliente, porque dessa forma você acaba atingindo também, né, uma classe que nesse momento, né, tem menos dificuldade, né, de enfrentar algumas questões conjunturais. Mas eu gosto muito de dizer que a gente desenvolve imóveis de alto valor agregado, não mirando o cliente de alto padrão apenas, é o imóvel, né, é o empreendimento de alto padrão, esse é o nosso objetivo. E aqui no Espírito Santo houve sim um crescimento também na ordem mais ou menos de 17% a 18%, e a perspectiva para esse ano de 2025 é que esse percentual aí continue. E o que define um imóvel como sendo de luxo? Então, eu entendo que um imóvel de luxo, na verdade, um imóvel com alto valor agregado, ele não pode ter apenas uma boa localização, uma boa planta, um bom acabamento. Eu acho que isso hoje já não é diferencial. Os imóveis nessa categoria, eles precisam surpreender, precisam emocionar, precisam provocar desejo, né? Na verdade, o consumidor desse tipo de imóvel, ele não precisa de outro imóvel, né? Ele já tem imóvel, já tem segunda residência, terceira, sei lá. Então, é algo que para ele faça realmente, desperte nele algum desejo e que possa emocioná-lo, impulsionando a essa compra. Então, aí tem um desafio, né, que é o desenvolvimento dos conceitos imobiliários, que é onde a nossa empresa Invite está focada. Hoje não interessa mais para mim, né, para nós desenvolvermos empreendimentos apenas, a gente quer conceitos imobiliários diferenciados e que possam trazer essa emoção para o comprador final, trazer uma experiência a mais que vai muito além, né, do imóvel em si. Uhum. Se a gente for falar de tendências, quais as tendências, né, do momento para esse segmento e de que forma vocês inserem isso nos projetos? Então, exatamente o conceito nasce, né, desse estudo aprofundado de tendência. Tendência não é modismo, né? Tendência é algo que dura 10, 15 anos, modismo é algo efêmero. Então, a gente hoje, né, conta com a Inspira, que é uma empresa onde ela mergulha nas principais plataformas de tendências mundiais, entre elas a WGSN. E entre essas tendências, a gente, com base nessas tendências, a gente então espelha nos produtos imobiliários. Entre as tendências, eu vou citar algumas, como, por exemplo, a questão do localismo, né? Diante da pandemia, a impossibilidade da gente olhar mais adiante, né? Passou-se a se olhar o entorno, quem estava perto, e com isso se valorizar muito aquilo que é local, né? Aquilo que é regional, aquilo que é cultural, né? daquela sua região. Então, o localismo é uma tendência importante. Outra tendência importantíssima nesse alto padrão
é o relacionamento com esse cliente na esfera digital, que a gente brinca, né? Que é essa coisa física e digital, né? O cliente quer também esse contato físico, ele espera, né, por esse atendimento personalizado, por esse carinho, né, de estar presencialmente com ele. Então, embora o digital esteja muito forte e seja, né, de fato uma tendência que veio para ficar, mas se retorna um pouco essa questão do físico, né, desse contato físico. Inclusive os showrooms de antigamente hoje já são showrooms, né? Você traz para dentro dos espaços experiências, né, para que esse cliente possa vivenciar essas experiências. E aí, entre outras tendências, também veio uma valorização muito forte da questão do bem-estar. Isso também é fruto da pandemia, né? Porque se entendeu que a gente precisava desse autocuidado, né? E isso vai muito além da questão física, passa também pelas questões emocionais, né? Pelo tempo, a valorização do tempo, o tempo de lazer, o tempo da família. Então, isso também vem muito forte. E outro ponto que é bem relevante é a questão de que, com o fim da pandemia, esse segmento passou a viajar muito mais. Nós tivemos um crescimento de mais de 40% no segmento de viagens. Porém, ao mesmo tempo que houve esse desejo de viajar, esse desejo ficou um pouco modificado com a questão do apego ao lar, que veio também da pandemia. Então, aquela coisa de viajar e ficar em hotéis totalmente impessoais, onde ali você tinha um luxo, ostentação, veio um momento completamente diferente, onde se quer, sim, não ter o trabalho, porque a experiência hoteleira, né, traz consigo mesmo a coisa de você estar sendo servido, né, sem se preocupar e ter todos esses serviços agregados, mas de você se sentir em casa. Então, aí, com base nessas tendências, eu acho que isso é importante, né, mostrar que a gente materializou de diferentes formas nos 2 últimos lançamentos. O Manami, que é um empreendimento localizado na Península da Guaibura, ele é um empreendimento cercado, né, pelo mar e quase 360 graus, né, porque é uma península. E aí, com base nisso, né, o mar traz essa sensação de bem-estar. E esse bem-estar, que é definido pelos cientistas como bem-estar azul, ele foi um grande conceito, né, que permeou todo o empreendimento. E aí a gente traz isso não só na arquitetura, né, trazendo uma arquitetura com grandes panos de vidro, trazendo esse mar para dentro de casa, né, com o máximo de transparência, né, possível, mas também na escolha dos materiais que tenham essa textura, né, que lembra um pouco a questão da areia, essas texturas que envolvem, né, esse ambiente do mar. E as áreas comuns muito relacionadas a isso, né? A questão de áreas de spa, a questão de áreas de academia com enorme painel debruçado, né? Praticamente sobre aquela paisagem incrível que o projeto, né, oferece. Então, a gente trabalhou muito isso, e o nome Manami é exatamente uma palavra em japonês que significa amor pelo mar. Então, esse projeto foi, né, desenvolvido e conceituado em cima exatamente desse pilar, né, de tendência que é o bem-estar. O outro empreendimento que fizemos agora, estamos até na fase de pré-lançamento, devemos fazer o lançamento agora nesse ano, no inverno, é o Vive Levan. O Vive Levan, ele tem como pilar a questão do localismo, né? Pedra Azul é um empreendimento localizado em Pedra Azul, e Pedra Azul já foi palco, né, dos grandes eventos de vinho no passado e tudo mais, e isso hoje não mais. Além disso, a nossa cultura, né, o capixaba é o 3º consumidor per capita de vinho, né, do Brasil. Então, a gente tem esse hábito, né, já incorporado na nossa cultura. E aí nós desenvolvemos esse projeto todo baseado, né, e voltado para atender esse ecossistema do vinho. Então, a gente tem as áreas de confraria, tem o tasting room, tem adegas, e tudo isso, áreas de piquenique, além de uma área voltada para plantação mesmo de uva, não para produção de vinho no local, mas
para que você tenha ali a experiência, né, de ver como é que é plantado, qual o tipo de uva, enfim, levando tudo isso. Mas, junto dessa história, a gente traz a questão da comodidade, né? Porque o empreendimento ele vai ser operado por uma empresa com grande experiência de hotelaria, de lazer, ou seja, né, de estar disponível para atender as unidades. Então, quem compra tem lá a limpeza da unidade, né, feita 2 vezes na semana, troca de roupa de cama toda semana, todos os serviços de restaurante, agregados, fora a questão de manutenção, porque todo mundo quer o bom de você estar em casa, o conforto, né? Mas não quer se preocupar, né? Que é uma grande preocupação para quem tem segunda ou terceira residência, onde você ali tem algumas dificuldades locais. Esse empreendimento está em fase de pré-lançamento? Esse empreendimento está em fase de pré-lançamento. A gente está, inclusive, com essa... São em 2 fases. A primeira fase a gente já está bastante avançado aí na comercialização. E estamos terminando para podermos lançar realmente no inverno, que é o momento, né, que tem essa movimentação maior. E foi um projeto localizado na Rota dos Orgânicos, que ali você tem vinícolas, a Carrerete, por exemplo, que é de um produtor local, né? Você tem a Domani, que é de frangos orgânicos. Então, o projeto traz também essa proximidade com a comunidade local. Então, a gente ficou muito feliz aí embora seja um projeto, né, que tem como conceito o vinho e a arte, trouxemos artistas capixabas, né, a Samira Pavese e a Romilda Patês. Elas desenvolveram pinturas que são aí espelhadas, né, em toda a área comum do empreendimento, além da Ana Paula Castro, que faz aí as esculturas que são agregadas na arquitetura do arquiteto Augusto Alvarenga. Então foi um projeto assim, a gente levou um tempão para desenvolver, mas a gente fez com todo esse cuidado, né, de ser uma coisa legítima. Eu costumo dizer que a questão do conceito, ela não pode ficar num discurso de marketing, ela tem que ser real, e para ser real ela tem que estar espelhada, incorporada no produto. O marketing também espelha o conceito, não tenha dúvida, né? Porque os nossos produtos têm cheiro, a gente desenvolve um cheiro personalizado para cada projeto, e toda a linguagem de comunicação também, né, é baseada no conceito, mas eu acho que não é isso que perpetua, né? O que perpetua é o que está ali incorporado, né? E isso a gente faz, ou busca fazer, né, com bastante cuidado, com bastante zelo. E esses produtos, Cecília, ele tem consumidor interno aqui do estado ou vocês têm um público externo? Então, em Guarapari, que é o Manami, né, nós, para nossa surpresa, no primeiro momento, o mercado foi focado efetivamente no mercado capixaba, né, no comprador de Vitória mesmo, interior do Espírito Santo. E agora, no verão, para nossa surpresa, tivemos muito sul de Minas, né, compradores do sul de Minas e também do Rio de Janeiro. Então, assim, não é só... Tivemos até dos Estados Unidos, eu acho que na verdade, brasileiros, né, que moram lá. É um produto que realmente encanta, né? Teve um impacto, a gente fez alguns impulsionamentos, então tivemos venda até para brasileiro que mora no exterior, e que foi uma surpresa. Mas o grande público, a grande, né, maioria é realmente o capixaba. Já o Vive Levant, nesse primeiro momento, nós estamos muito focados também no público capixaba, mas principalmente Vitória, mas aí você já pega Cachoeiro, né, aquela região ali do entorno de Pedra Azul, e também um pouco do sul de Minas, né, aí essa proximidade também com aquela região. Mas o grande público ainda é o capixaba mesmo. E esse consumidor do produto de luxo, ele também mudou as exigências dele, ele também mudou o perfil? É um público mais jovem, é um público mais idoso? Então, o dinheiro muda de mão, né? Tem um público jovem aí extremamente capitalizado, né? Mas também tem
tem uma outra forma de se relacionar com o imóvel, né? E aí entra uma coisa importante que, como eu te falei, o nosso produto é de alto padrão, mas não necessariamente você vai ter somente uma classe alta comprando o produto ou média alta, né? Porque existem várias formas de comercialização. Por exemplo, um Smart Living, onde você tem um imóvel, né? Ele tem a escritura do imóvel, mas ele pode comprar o imóvel compartilhado entre 4 pessoas, onde ele vai ter, no Vive Levando, nós estamos com essa modalidade, onde ele compra uma semana e essa semana, todo mês, ele tem uma determinada semana para ele usar. Essa semana que ele não for usar, ele coloca num pool de locação gerenciado por essa operadora hoteleira. Isso faz com que o ticket de investimento, né, seja bem menor do que você comprar a unidade inteira, que é também o que a gente oferece. Quer dizer, isso é uma parte, né, do produto que tem esses imóveis em Smart Living. Mas uma modalidade diferente, né, de aquisição. Exato, inclusive porque essa classe mais nova, né, esse público mais jovem é mais racional. E aí ele acha, poxa, eu não vou fazer um investimento desse tamanho, eu prefiro ter uma semana aqui em Pedra Azul, porque eu não uso todo mês, e vou comprar uma outra unidade, vou fazer outra coisa com o meu dinheiro. Então a gente pega muito esse público muito mais racional. Mas eu acho que a grande mudança no segmento de luxo é essa questão o luxo hoje, ele continua sendo algo exclusivo, mas sem excluir. Eu acho que esse é a grande diferença, né, desse movimento em relação ao luxo, a tratar esse luxo ostentação, isso já não faz nenhum sentido, né? É um luxo o tempo é um grande luxo, né? O momento de bem-estar, de estar com a família é um grande luxo, porque hoje a gente quase não tem esse tempo, e sempre contar, né, em agregar, né, em trazer para perto, né, tanta gente ali naquele entorno que além de tão gratificante, acaba agregando valor ainda mais para o produto, para o serviço que a gente oferece. Cecília, obrigada pela sua participação aqui na ES Brasil, falando um pouco mais para a gente sobre esse mercado de imóvel de alto padrão aqui no Espírito Santo. Obrigada a você, querida. Espero ter contribuído de alguma forma aí com a minha experiência, né, que são mais de 40 anos atuando aí no mercado imobiliário. Obrigada. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o nosso site esbrasil.com.br.